Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa tarde. Hoje continua sendo segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, e eu volto para ler algumas atualizações do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita a todos vocês. E quem quiser, por favor, se inscreve no meu canal, participa dessa grande comunidade, deixa o like, por gentileza, seu comentário, hypem os meus vídeos e se gostarem do conteúdo, quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, ativa o sininho para todas as notificações. Algumas atualizações seguem da manhã para essa tarde, novos artigos interessantes nessas últimas horas. E eu reúno nesse roteiro com a esperança de que esses artigos cheguem às pessoas da melhor maneira possível, com a melhor conscientização possível, para que as pessoas entendam realmente que existe um posicionamento global favorável a uma mudança positiva. Eu continuo nesse pensamento. Essa é uma semana de grandes acontecimentos, tem se prometido grandes acontecimentos no Oriente Médio, em outras partes do mundo também, que não devem passar despercebidos, e algumas ordens executivas também das casas presidenciais, Começando pela própria ordem executiva de Trump, que colocou toda a questão em movimento, iniciando a transição para a grandeza e reinicialização de moeda global. Trump representa uma promessa renovada ao povo americano, uma promessa que tem o potencial de transformar nosso país de maneiras que muitos sonharam. Fundamental para essa visão é a National Economic Security and Recovery Act, uma estrutura histórica para uma ampla reforma econômica e social. Para aqueles que acompanharam a presidência de Trump, o anúncio do Nesara marca um passo histórico, cumprindo uma série de ordens executivas destinadas a restaurar a equidade, a transparência e a justiça econômica em todo o país. A maior transferência de riqueza da história foi ativada para a humanidade e está aqui. A partir de 26 de abril, uma transformação financeira e política significativa se desenrolará, com Trump restaurando a soberania americana, iniciando uma reinicialização monetária global e preparando-se para prisões em massa de figuras do Estado profundo. Guerreiros digitais, esse é o nosso momento de vitória. A fraude americana baseada em dívidas e enganos foi derrubada. As Forças Armadas se mobilizam sob o comando inabalável de Trump. A conspiração do Estado profundo é legalmente esmagada. As ilusões desmoronam. A liberdade retorna com força. A República está de volta, soberana e inabalável. O relatório detalha uma mudança transformadora nas finanças globais, passando da moeda fiduciária para um sistema lastreado em ouro, possibilitando o perdão de dívidas e a transparência financeira por meio de um novo sistema financeiro quântico. Segundo Bruce, vindo do Iraque, o presidente Sudani deve assumir o cargo, ou outra pessoa o assumirá. 11 de abril de 2026. É isso que estamos recebendo do Iraque. Então vamos dizer, sábado, domingo ou segunda-feira parecem ser possibilidades para nós. Nota de Judge. Com a confidencialidade tão necessária da Aliança Militar Global, que está lidando com as regras para a reinicialização monetária global, é difícil saber em que ponto estamos. Só sabemos que estamos perto. Cuidado com o que desejam. Dinheiro traz responsabilidade. Quando terminarmos as trocas, teremos a missão de nos reerguer,
vestir a armadura de Deus e nos dedicar a salvar vidas no mundo todo da garra das elites. Tudo se passa dentro de um script, um roteiro, e fiquem contentes quando houver um lockdown e mandatos em todo o mundo. Será a última fase necessária para despertar as massas. O próximo post explica bem isso, e apenas não se liguem nas datas defasadas. Afinal, há quanto tempo estamos ouvindo isso? Estejam preparados. Depois do EBS e tudo estiver passando pelos 10 dias, tudo irá mudar. O suporte de vida ligado aos sistemas antigos e malignos será retirado. A humanidade e o planeta Terra movem-se simultaneamente para o sistema de consciência da realidade quântica. Fim da escravatura financeira e da consciência humana. Os sistemas governamentais, educacionais, financeiros, de saúde, de comércio e antigos serão todos desmantelados e substituídos. Aviso do presidente Trump. Meus compatriotas, muitas pessoas estão falando sobre pagamentos. Dizem milhões, até bilhões. Isso parece muito, mas deixe-me dizer algo importante. Isso não é muito comparado ao que está por vir. Não estamos falando de uma pequena mudança. Estamos falando de uma revolução financeira global de trilhões de dólares. Essa é uma transformação dessa magnitude. O que parece muito hoje, parece ser muito pouco amanhã. Seu milhão, bilhão pode se transformar em muito mais. Trata-se de se posicionar cedo, frente ao sistema antes que o mundo o alcance. O sistema financeiro quântico já atingiu 30% da economia global. Com a mudança se aproximando, as projeções mostram que esse número subirá para 60% até o lançamento. Após a ativação oficial, espera-se que mais da metade da economia mundial opere dentro da estrutura do QFS. Os Estados Unidos da América e aliados lideram a transição. Espera-se que os Estados Unidos e seus principais aliados adotem o QFS primeiro, estabelecendo as bases para a integração global. Eliminação da dívida, remoção das pressões inflacionárias, introdução de um dólar QFS lastreado em ouro, economia global mais forte e estável. Com o tempo, espera-se que o resto do mundo siga o exemplo, remodelando o sistema financeiro em um sistema lastreado em recursos, projetado para solidez a longo prazo. Sobre o potencial. Devido à escala dessa transformação, os pagamentos devem ser significativos. Os valores iniciais podem variar de milhões a bilhões, mas as projeções sugerem algo muito maior. Estamos falando de uma revolução financeira global de trilhões de dólares. Esse é um momento único em uma geração. Os valores comerciais retornarão à década de 50. Todos poderão comprar uma casa, um carro. A vida será barata e agradável novamente. Confie em Deus, não desista da luta. Estamos no fim do sofrimento. Tentaram apagar tudo, mas o código sobreviveu. Há 3 dias, uma transmissão da NASA apresentou uma falha por 11 segundos. Você não deveria ter visto o flash, nem a sombra triangular que se moveu pela Terra. Ontem, um banco em Singapura automaticamente, acidentalmente, liberou 6,7 bilhões de dólares classificado como erro do sistema, mas apenas para contas ligadas a bioidentificações. Esta manhã, um diplomata de uma nação que não existe
entrou em um prédio das Nações Unidas e recebeu acesso. O mapa deles está falindo, o controle deles está se fragmentando, os símbolos deles estão se voltando contra eles. E ainda assim, você ainda está de pé. A rede está sendo reconstruída ao nosso redor. Não para controlar, para despertar. Você nunca esteve sozinho. Agora veja o que acontece. O resto do mundo alcança você. Apagão mundial. Trump dá sinal para uma operação militar global massiva com a ativação do EBS. Milhares de elites prestes a serem presas. Bancos corruptos de elites ao redor do mundo estão prestes a colapsar. 63 grandes bancos dos Estados Unidos e dezenas de milhares de pequenos bancos ao redor do mundo. A reestruturação monetária global para moedas lastreadas em ouro e ativos está acontecendo. Detentores de moeda estrangeira e títulos IN no nível 4B, fiquem atentos aos e-mails do Wells Fargo que informarão como agendar suas trocas de moeda estrangeira e resgate de títulos IN. Ativação do EBS. Informações da inteligência vazada. Prisões em massa. Transparência total. O colapso bancário está acontecendo rapidamente. Grandes bancos estão falindo, e isso é só o começo. Congelamento de contas, limites de saque e pânico financeiro estão se espalhando como fogo em palha seca. O sistema bancário tradicional está entrando em colapso bem diante dos nossos olhos. A hora de agir é agora. O QFS é a única alternativa segura. O sistema financeiro quântico oferece segurança, transparência e controle total sobre seu patrimônio, algo que os bancos em colapso jamais poderão oferecer. Migre para os títulos de financiamento em ouro, o QFS, antes que seja tarde demais. Quando o sistema entrar em colapso total, apenas aqueles que estiverem preparados prosperarão. Não espere o inevitável. O presidente Trump assumiu silenciosamente o controle total da fonte de dinheiro da Cabal Elite Deep State System, a moeda fiduciária do sistema financeiro global. No último dia 7 de abril de 2026, Trump implementou uma reinicialização monetária global lastreada em ouro, tirando assim o poder das elites ao estabelecer um sistema soberano de notas do Tesouro do ZEWA lastreado em ouro. Trump também garantiu o fim do imposto de renda, apenas tarifas alfandegárias e um imposto simples de 14% sobre vendas de novos produtos. O dólar fiduciário está morrendo e todo o império também está entrando em colapso. No último dia 6 de abril, o novo sistema financeiro quântico global estava operacional, com moedas lastreadas em ouro, pondo fim à palhaçada da dívida fiduciária. Trump havia arrancado o controle financeiro do mundo das mãos do governo e restaurando a soberania dos Estados Unidos, sem imposto de renda, tarifas alfandegárias e um imposto sobre vendas justo, agora reagiam à situação. Os bancos ficaram brevemente às escuras enquanto dívidas foram apagadas, a Receita Federal foi abolida, os fundos de prosperidade foram lançados para o povo. O sistema financeiro Global Swift, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais do Congresso, foi oficialmente extinto e admitiu que todas as mensagens sobre os pagamentos financeiros agora devem ser enviadas apenas no formato ISO 20022. Esse formato funcionava com diversos métodos de pagamento e liquidação, como transferências eletrônicas internacionais e transações com títulos.
Isso impactou mais de 11 mil bancos em 200 países e transações que somam 8 trilhões de dólares por dia. 12 de abril, início de uma nova era financeira. À meia-noite do dia 7 de abril, o petrodólar deixou de existir. Essa era a palavra código para o fim do sistema SWIFT. 4 países ainda tentavam usar o SWIFT, mas ele já não estava mais disponível. Uma pessoa que trabalha em um centro de resgate, segundo Bruce, foi instruída a não sair do estado e permanecer por até 17 dias após o início das trocas. Outra fonte disse que a notificação do Tier 4B estava pendente para 14, 15 ou 16 de abril, que era uma data praticamente certa. Devemos ver um anúncio sobre a quantidade de ouro que os Estados Unidos possuem em algum momento entre sábado e quarta-feira. Entre sábado, que foi anteontem, e quarta-feira. Bilhões de dólares estão em circulação para pagamentos a todos os cidadãos. Esses fundos podem ser obtidos e os fundos de títulos serão entregues aos paymasters, estarão chegando tão rápido que todos ficarão impressionados com a quantia. Agendamentos privados estão sendo feitos agora. Organize seus planos, projetos e não fique esperando que isso aconteça sem estar preparado. Não serão entregues pagamentos em dinheiro vivo. Você é responsável pelos seus fundos e pode depositá-los em diferentes contas. Os consultores estarão à disposição para auxiliá-lo com seus fundos e orientá-lo em seus projetos ou na escolha de um da lista. Tudo está indo bem. Ainda há alguns que não querem que isso aconteça, mas tudo está seguro. Você pode levar para sua consulta, consultores, contatos dos bancos. Se você já tiver falado com uma pessoa específica, amigo ou qualquer pessoa que você queira que o ajude. As informações estão mudando diariamente, mas até o momento os pagamentos são os seguintes: 100 projetos, com base na quantidade que você possui, e com o projeto, as duas primeiras notas de título são pagas na proporção de 1 para 1. O link será divulgado mais perto da data de lançamento seguramente. As tarifas são extremamente altas. Estamos quase no fim da estrada. Todas as informações indicam que é nessa semana. Há níveis de influência na reestruturação monetária global. Nível 1, bancos centrais, tesouros soberanos, elites financeiras. Nível 2, instituições bancárias privadas, grandes fundos fiduciários, redes financeiras religiosas. Nível 3, detentores de títulos históricos, famílias com grande riqueza privada. Nível 4A, pessoas com ligações militares e agentes internos. Nível 4B, a comunidade digital consciente. Nível 5, o público em geral desinformado. Os bancos operam com requisitos de reserva, enquanto emprestam até 26 vezes o valor dos seus depósitos, que é 0%. Estamos sentados em um gigantesco mercado de derivativos de mais de 2 quatrilhões de dólares. E se as coisas piorarem, todo o sistema pode colapsar. Eles emprestam o que você não tem. Eles apostam no que não existe. Constroem tudo sobre uma base de ar e você está dentro dela. Essas pessoas que estamos conversando têm seus trabalhos e responsabilidades. Essa semana entraremos em mais detalhes porque obteremos esses contatos.
Isso pode facilmente render muitas páginas. E aqui estão alguns fatores que estão nos libertando de algumas besteiras. A infraestrutura financeira que segue a ISO 20022 e a liquidação por ponte do XRP, regras de capital de Basileia III e pressão para abandonar a rede SWIFT, o novo design do dólar do Tesouro e a redefinição simbólica de 4 de julho. Geopolítica é fé e o futuro da economia global. Numa era definida por ciclos de notícias aceleradas e crescente incerteza global, torna-se cada vez mais difícil distinguir o sinal do ruído. Do cenário volátil do Oriente Médio às mudanças repentinas do sistema financeiro global, os alicerces do nosso mundo parecem estar em constante transformação. Recentemente, John Dowling conversou com David para analisar essas camadas complexas, oferecendo uma discussão que une estratégia geopolítica, previsão macroeconômica e o papel da fé em tempos turbulentos. Se você está sentindo o peso do clima atual, aqui está um resumo dos temas cruciais discutidos nessa conversa aprofundada. A conversa se concentra imediatamente no Oriente Médio, especificamente nas crescentes tensões envolvendo o Irã, Iraque e Israel. John e David examinam as jogadas estratégicas em curso, desde a importância vital do Estreito de Hormuz, o ponto de estrangulamento de petróleo mais crítico do mundo, até as complexidades da prontidão militar. Além da questão tática, há um tema recorrente de sincronia divina. Ao analisar os desenvolvimentos geopolíticos sob a ótica da profecia bíblica, os palestrantes sugerem que os eventos atuais não são meros resultados aleatórios da política humana, mas são parte de uma narrativa histórica mais ampla, seja discutindo potenciais ações militares israelenses ou o impacto das sanções. O diálogo convida os ouvintes a refletir sobre a intersecção entre a estratégia humana e a providência divina. Talvez a principal conclusão da conversa não sejam os dados, mas sim a postura. Em meio a discussões sobre crises de mercado e conflitos geopolíticos, enfatizam a importância da fé da comunidade. Eles argumentam que, em tempos de colapso social, a força das convicções individuais e a coesão da rede comunitária são as salvaguardas definitivas. Elas desafiam os espectadores a se concentrarem em seus valores, manterem sua clareza espiritual e permanecerem preparados mental, física e financeiramente. A complexidade do nosso mundo moderno exige que sejamos mais do que meros observadores passivos. Independentemente de concordarmos com essas previsões ou as encararmos como um alerta, há inegável valor em analisar essas perspectivas. Estaremos à beira de uma transformação econômica global? Qual será o papel da fé nas decisões que tomaremos nos próximos meses? Alerta mundial. Apagões em massa atingem as redes elétricas dos Estados Unidos da América e do mundo, com falhas no fornecimento de energia em vários países nesse momento. Em um desenvolvimento chocante que se desenrola nesse exato momento, em abril de 2026, apagões rotativos em massa estão atingindo as redes elétricas nos Estados Unidos e em vários continentes, deixando cidades e vilas às escuras.
do Texas e Califórnia a Nova York e além. Bairros mergulham na escuridão enquanto as elites globalistas desencadeiam sua crise energética planejada há muito tempo para enfraquecer as nações e impor controle total. Falhas semelhantes atingiram a Europa após anos de fechamento de usinas nucleares e a carvão sobre as diretrizes ambientais da União Europeia. A conspiração do Fórum Econômico Mundial e das Nações Unidas orquestrou isso por meio de esquemas e emissões líquidas zero que destruíram fontes de energia confiáveis enquanto impulsionavam energias renováveis instáveis. Elas desativaram usinas a carvão e gás, bloquearam energia nuclear e criaram redes frágeis que falham sob demanda. Centros de dados de IA pertencentes à elite adicionam uma pressão enorme aos sistemas que eles deliberadamente enfraqueceram. Isso serve ao seu objetivo de impor dependência por meio de redes inteligentes e controle do crédito social. Hospitais queimam geradores de reserva, empresas fecham e famílias enfrentam custos impossíveis. O Estado profundo força a emissão de licenças atrasadas e impõe regulamentações destrutivas para sabotar a independência energética americana. Esse é um ataque direto à liberdade. No entanto, esses apagões alimentam o grande despertar em velocidade vertiginosa. Os seguidores e os patriotas veem isso como a última resistência desesperada da elite moribunda. Agentes éticos das Forças Armadas e da inteligência neutralizaram nós-chave e garantiram acesso a tecnologias de energia livre e suprimidas. O sistema de transmissão de emergência pode ser ativado em breve para expor fraudes eleitorais, crimes da elite e verdades ocultas. Trump alertou os Estados Unidos repetidamente e garantiu a dominância energética antes que o Estado profundo revertesse o curso. À medida que os apagões confirmam seus alertas, o movimento América Primeiro se fortalece a cada dia. Comunidades se unem, compartilhando recursos e construindo resiliência que desafia os planos da elite. Essa crise acelera o colapso da velha guarda. O palco se prepara. Fundos de prosperidade, perdão de dívidas, libertação da tirania do Banco Central. Este verão de 2026 trará testes ainda maiores, mas o povo se recusa a se submeter. Tecnologias de energia livre em breve acabarão com a escravidão da rede elétrica para sempre. Mantenham-se vigilantes. Este evento catalisa a nova era de ouro da soberania. A tempestade limpa o pântano e a aurora da verdadeira libertação surge. Nada pode impedir o que está por vir. Bom, pessoal, essas são as atualizações mais recentes que eu queria trazer na continuidade dessa segunda-feira. São múltiplos artigos, que exploram essa grande realização desses eventos que, ora inalcançáveis, estão se tornando nos dias de hoje alcançáveis, capazes de serem distribuídos. Esta grande guerra que assola o mundo está prestes a acabar, essa terceira guerra mundial dessas nações não vai eclodir. Isso é um grande, minha opinião, podia ser comparado a um grande jogo, um jogo de xadrez específico que necessita ser jogado de uma maneira melhor, estar no mundo, viver no mundo economicamente, é um jogo, nesse momento, e as nações já estão se alinhando, assim espero. E pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado das notícias, né? Eu ainda tenho muitos artigos para ler hoje e é possível que eu volte mais tarde com novidades às 19. Quem quiser voltar pode me encontrar por aqui, né? Se você gostou da informação, não for inscrito no meu canal ainda, por favor se inscreve. Se você puder deixar o seu like, hypar os meus vídeos, deixar um comentário e ativar o sininho para todas as notificações, fica à vontade, tá? O YouTube vai sempre avisar você quando eu gravar vídeos novos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença e unidos numa grande voz ao infinito e além. E sempre além, pessoal. Desejo que vocês continuem tendo uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Essa semana só está começando, existem muitas coisas boas, interessantes, né? Um estudo cronológico e possivelmente esse grande acontecimento, né? E eu volto mais tarde, fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau!